Você já notou que quando você realmente começa a mudar, as pessoas ao seu redor começam a se sentir desconfortáveis? Elas não falam abertamente, é claro. Vão disfarçar isso com piadas, com conselhos mascarados de preocupação, ou com aquele silêncio constrangedor quando você fala sobre algo mais profundo. Mas no fundo, o que está acontecendo é simples. Sua evolução mental ameaça a zona de conforto delas. Aquele que tem uma razão para viver pode suportar quase qualquer forma de como viver. Friedrich Nietzsche. Essa frase não é apenas filosofia abstrata. É um diagnóstico brutal sobre o que separa os fracos dos fortes. Talvez você esteja passando por isso agora. Começou a pensar diferente, a questionar coisas que antes aceitava sem reflexão. Talvez tenha percebido que a maioria das pessoas vive como zumbis emocionais, repetindo padrões, reproduzindo opiniões que nem sabem de onde vieram. E de repente, você se sente sozinho, incompreendido, julgado. Mas aqui está a verdade que ninguém quer te contar. Essa sensação de isolamento não é um bug no sistema, é uma feature. É o sinal de que você está evoluindo além do rebanho. O que ninguém te contou é que esse é o preço de construir uma mente verdadeiramente forte. Não qualquer tipo de força, uma força tão intensa que incomoda, que assusta, que expõe a fraqueza daqueles que vivem no piloto automático. Veja bem, uma mente poderosa é uma ameaça à mediocridade coletiva. Quando você decide pensar por si mesmo e criar seus próprios valores, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema que lucra com sua submissão. Perigoso para os outros que se sentem seguros na sua companhia de medíocres. E principalmente, perigoso para seu antigo eu, aquele que se contentava com migalhas. Mas por que isso acontece? Por que o crescimento pessoal gera tanto desconforto nos outros? A resposta está na natureza humana mais primitiva. As pessoas não suportam ser confrontadas com a própria covardia. E sua coragem, mesmo que silenciosa, é um espelho que reflete exatamente isso. Neste vídeo, você não vai encontrar motivação barata, frases de efeito ou fórmulas mágicas vendidas por coaches que nunca enfrentaram uma crise real. O que você vai encontrar aqui é sangue. O sangue de séculos de filosofia aplicada na forja de uma consciência inquebrantável. Você vai descobrir 5 princípios nietzschianos que não foram criados para agradar, mas que ao serem vividos com autenticidade, fazem com que você se torne alguém que ninguém consegue manipular, quebrar ou controlar. Alguém que incomoda simplesmente por existir. Se você se sente pronto para esse caminho, solitário, difícil, mas absolutamente transformador, então essa jornada é sua. Mas atenção, essas 5 leis não são confortáveis. Elas não foram feitas para agradar, foram feitas para libertar. E a liberdade, a verdadeira liberdade, dói mais do que você imagina. Há um tipo de pessoa que todos evitam sem saber por quê. Não é porque ela é agressiva ou desagradável, é porque ela carrega dentro de si algo raro, o caos dominado. Ela passou pelo inferno e saiu do outro lado mais forte, mais afiada, mais perigosa. Essas pessoas têm um olhar diferente, uma presença que incomoda. Não precisam provar nada para ninguém, porque já provaram para si mesmas que podem suportar o insuportável. Nietzsche não era apenas um filósofo. Ele era um cirurgião da alma humana. Alguém que teve a coragem de olhar para o abismo da existência e mergulhar nele. E foi justamente nesse abismo que ele encontrou a fonte da verdadeira força. É preciso ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso não é poesia,
É um diagnóstico psicológico brutal. É uma receita para a transformação radical. A maioria das pessoas foge do caos, foge da dor, do conflito interno, da confusão. Elas querem paz, estabilidade, conforto. Passam a vida inteira tentando evitar qualquer desconforto emocional. Tomam remédios para não sentir, se distraem com entretenimento vazio, constroem uma vida toda baseada na evitação do sofrimento. Mas Nietzsche descobriu algo perturbador. É exatamente no caos que nasce a grandeza. É na queda que descobrimos do que somos feitos. É no desespero que encontramos nossa verdadeira força. Pense nas vezes que você mais cresceu. Foi quando tudo estava bem? Quando você estava confortável na sua zona de segurança? Ou foi quando você estava despedaçado, perdido, tendo que se reconstruir com as próprias mãos, sem manual, sem garantias? Você sabe a resposta. Todas as suas maiores transformações nasceram da dor. Todos os seus momentos de maior clareza vieram depois do caos. Cada vez que você pensou que não ia aguentar, descobriu que era mais forte do que imaginava. O homem comum implora que a vida seja mais fácil. O homem forte pede que eu seja mais forte. Essa é a primeira diferença fundamental. A primeira separação entre aqueles que vivem como vítimas e aqueles que se transformam em guerreiros. Enquanto a multidão foge do sofrimento, você aprenderá a caminhar dentro dele. Enquanto outros imploram por normalidade, você criará grandeza. Enquanto eles pedem para o mundo mudar, você mudará a si mesmo. Mas essa transformação exige uma ruptura brutal com tudo que te ensinaram sobre força. Ser forte não é sorrir o tempo todo. Não é ter um falso controle emocional. Não é fingir que está tudo bem quando está desmoronando. Ser forte é suportar o insuportável e sair do outro lado ainda mais perigoso. É olhar para o próprio abismo e não só não piscar, mas mergulhar de cabeça. É aceitar que a vida não é justa, que ninguém virá te salvar e que isso não é uma tragédia, é uma oportunidade. O caos não é seu inimigo, é sua matéria-prima. Suas crises não são falhas no sistema, são oportunidades de forja. Seus momentos mais sombrios não são punições do universo, são laboratórios onde uma nova versão sua nasce. Existe um momento na vida de todo homem que quer se tornar realmente forte. Um momento de ruptura total, onde todas as certezas desmoronam e ele fica cara a cara com uma verdade devastadora. Ele está sozinho. Quando Nietzsche declarou, "Deus está morto", ele não estava celebrando. Estava emitindo um aviso que a maioria ainda não compreende. O que ele matou não foi uma figura divina. Ele matou a ilusão de que existe uma autoridade superior cuidando de tudo, um plano pré-estabelecido, um significado dado por alguém de fora. A morte de Deus é o fim de qualquer desculpa. E isso é aterrorizante para a maioria das pessoas. Até então, era fácil terceirizar a responsabilidade. Era confortável acreditar que tudo tem uma razão, que o sofrimento faz parte de um plano divino, que há um bem maior que justificará tudo no final. Nietzsche violentamente rasga esse véu. Ele olha para você e diz: "Você está sozinho. Não há significado pronto. Agora, você é o Criador." E é aqui que começa a construção de uma mente verdadeiramente poderosa. Porque a maioria desmorona quando percebe que está sozinha diante do caos, sem manual, sem garantias, sem ninguém para culpar. Mas aqueles que têm coragem de encarar isso, sem se esfacelar, começam a forjar uma consciência inquebrantável. Com a morte de Deus, Nietzsche te empurra para o abismo da liberdade radical. Você não deve seguir mandamentos,
deve criar valores, não deve obedecer, deve se superar. Não há mais absolvição, não há mais salvação externa. Ou você se constrói, ou você afunda. Mas aqui está o segredo. Essa liberdade que te assusta é também a maior fonte de poder que você pode ter. Quando você entende que ninguém virá te salvar, algo dentro de você desperta. Um fogo que te obriga a se levantar mesmo sangrando. É nessa ruptura com as muletas existenciais que você prepara o terreno para algo grandioso, o surgimento de um novo modo de ser. Um tipo de ser humano que não vive segundo as regras do rebanho, que não precisa de aprovação ou permissão. Um ser que cria sua própria moralidade e vive como um criador. Um ser que assusta os fracos porque os força a se verem como realmente são. Há homens que entram em um ambiente e, sem dizer uma palavra, alteram completamente a energia do lugar. Não é arrogância, é presença. Não é pose, é poder. Eles carregam dentro de si algo que a maioria perdeu: a capacidade de não se dobrar, de não se curvar, de não implorar. Você já viu esse tipo de pessoa? Talvez 1 ou 2 vezes na vida. São raras. Muito raras. E quando você as encontra, algo dentro de você reconhece imediatamente. Esse é diferente. Esse não precisa de nada de mim. Esse não quer minha aprovação. E é exatamente isso que te atrai. Porque em um mundo de mendigos emocionais, pessoas desesperadas por validação, alguém que não precisa de nada, é magnético. Nietzsche não acreditava na evolução lenta e passiva da humanidade. Ele acreditava na ruptura, na transformação radical, na destruição criativa. E foi por isso que concebeu a ideia do Übermensch, o super-homem. Mas cuidado, não se trata de um super-herói com poderes místicos ou um conceito supremacista. O Übermensch é um ser que superou tudo aquilo que prende o homem comum: a culpa paralisante, a obediência cega, a moralidade de rebanho, a necessidade desesperada de aceitação. O Übermensch não busca ser aceito. Não pede permissão para existir. Ele cria suas próprias leis internas e vive por elas, mesmo que isso o coloque contra o mundo inteiro. Mesmo que isso o faça parecer arrogante, frio, indiferente. E é exatamente por isso que sua mente se torna inquebrantável, porque ela não é construída sobre as expectativas dos outros. Não precisa de aprovação externa para se validar. Ela é autossuficiente. Ela se alimenta de si mesma. Este é o ponto central que a maioria não entende. O Übermensch não se adapta ao mundo. Ele impõe significado ao mundo. Não busca conforto. Busca grandeza. Não pergunta: isso é permitido? Pergunta: isso é digno de mim? Essa mudança de perspectiva muda tudo. Quando você começa a se ver como um criador, não como um servo, a forma como pensa, age e sente se transforma completamente. Imagine como seria viver assim: acordar de manhã e não verificar imediatamente o que os outros estão fazendo, pensando, falando sobre você. Tomar decisões baseadas no seu próprio senso interno de valor, não no que vai agradar ou impressionar alguém. Falar sua verdade mesmo sabendo que pode incomodar. Dizer não mesmo sabendo que pode decepcionar. Parece simples, mas para a maioria das pessoas é impossível. Porque elas construíram sua identidade inteira em cima da aprovação dos outros. São como plantas que só crescem sob a luz artificial da validação externa. Mas tornar-se esse tipo de ser exige sacrifício brutal. Você terá que matar partes de si mesmo que ainda imploram por aprovação. Terá que encarar a dor de não pertencer, de ser incompreendido, de ser chamado de arrogante por aqueles que vivem de joelhos.
Terá que suportar o peso de construir sua identidade do zero, sem garantias, sem tapinhas nas costas, sem aplausos da plateia. Terá que se tornar seu próprio juiz, seu próprio júri, sua própria medida de sucesso. A maioria não aguenta. Desiste antes mesmo de começar. Corre de volta para a segurança das crenças prontas, dos dogmas que alguém escreveu para elas, das opiniões que pegaram emprestado de influenciadores nas redes sociais. O caminho para o Übermensch é solitário, e Nietzsche sabia disso. Ele mesmo viveu à margem, incompreendido, chamado de louco, isolado do mundo que tentava libertar. Mas foi nesse isolamento que encontrou sua liberdade. E isso é o que você precisa entender. Quanto mais forte sua mente se torna, mais você se afasta das massas. Quanto mais alto você sobe, mais incomoda. Não porque você quer incomodar, mas porque sua mera existência questiona as escolhas deles. A construção do Übermensch é o processo mais brutal e transformador que alguém pode enfrentar. Exige que você destrua tudo aquilo que não é seu, tudo que foi imposto por uma cultura doente, por uma sociedade que recompensa a obediência e pune a autenticidade. E só depois de destruir é que você começa a construir. Mas essa construção não acontece no meio da multidão. Acontece no silêncio, na solidão profunda que separa os fortes dos fracos. É exatamente por isso que na próxima parte vamos mergulhar no aspecto mais negligenciado e mais poderoso dessa jornada: a solidão do forte. Se há algo que ninguém te conta sobre o caminho da força mental, é isso. Quanto mais forte você se torna, mais solitário se sente. E não é porque você se isola por escolha. É porque o mundo começa a não saber o que fazer com você. Nietzsche foi claro. O espírito livre, aquele que se desprende da moralidade comum, que pensa por si mesmo, inevitavelmente se distancia do rebanho. E esse distanciamento dói. Mas essa dor é necessária, porque o crescimento real exige espaço. E você não pode crescer enquanto estiver amarrado às expectativas dos outros. A maioria vive dentro de um rebanho invisível, onde cada pensamento é policiado, cada ação medida pelas reações dos outros. Eles se acostumaram a caminhar em grupo, a pensar como o grupo, a se sentir seguros porque há pessoas ao redor. Mas o que Nietzsche propõe é o oposto. Ele te arranca desse conforto e te joga no deserto. No deserto não há aplausos, não há elogios, não há guia. Há apenas você, suas dúvidas, seus medos, sua vontade de desistir. E é aí que começa o teste real. A maioria vai correr de volta. Vai se esconder novamente atrás de suas máscaras. Vai fingir que não sente, que não pensa, que não vê. Mas você, se realmente quer se tornar alguém que ninguém consegue quebrar, terá que ficar. Terá que suportar o silêncio que revela quem você realmente é. O indivíduo sempre deve lutar para não ser subjugado pela tribo. Se você tentar, muitas vezes se sentirá solitário e às vezes assustado. Mas nenhum preço é alto demais a pagar por possuir a si mesmo. Essa é a essência, a posse de si mesmo, a conquista mais rara que alguém pode alcançar. Quando você verdadeiramente possui a si mesmo, ninguém mais pode te controlar. Ninguém mais dita seu valor. Mas essa posse vem com o peso da solidão. Você perderá pessoas. Será incompreendido. Ouvirão que é arrogante, estranho, distante. Tentarão te puxar de volta para o molde. Mas esse é o preço de não ser domesticado. É o preço de não precisar de aplausos. É o preço de não viver como espelho das necessidades dos outros. Se você não consegue suportar a solidão, não está pronto para a liberdade. Porque toda liberdade real vem com abandono.
abandono das muletas emocionais, das ilusões confortáveis. Nietzsche via a solidão como um privilégio, um campo de batalha onde o verdadeiro eu finalmente tem espaço para emergir. E é nessa solidão que você começa a ver o que os outros não veem, a mediocridade coletiva, e ela sente isso e reage. E se você quer acelerar essa transformação e ter um sistema completo para construir essa mente inquebrantável na prática, preparei um material que complementa perfeitamente este vídeo. Está no comentário fixado. Nietzsche não temia tiranos ou opressores declarados. O que ele temia era o poder sutil e corrosivo da mediocridade coletiva. Esse sistema invisível que mantém todos nivelados por baixo, que pune quem ousa pensar diferente, que recompensa a obediência e disfarça a covardia de virtude. A verdadeira tirania não vem de cima. Vem dos lados. Vem da multidão que exige que você permaneça pequeno para que eles não tenham que crescer. E é isso que acontece quando você começa a se destacar. Quando sua mente fica mais afiada, seu espírito mais firme. Você começa a incomodar. Não porque está fazendo algo errado, mas porque está fazendo algo raro, quebrando o molde. E a sociedade odeia quem quebra moldes. A mediocridade coletiva não suporta o brilho individual, porque esse brilho expõe a escuridão da vida comum. Nietzsche chamou isso de moral de escravo, uma moralidade construída por aqueles que, incapazes de alcançar grandeza, decidiram inverter os valores. Eles transformaram a força em arrogância, a ambição em egoísmo, a independência em frieza, e criaram um sistema moral que protege os fracos e condena os fortes, não por compaixão, por ressentimento, porque os fracos não querem ser salvos. Eles querem que os fortes sejam destruídos. É por isso que quando você se liberta, eles começam a te atacar. Às vezes diretamente, às vezes sutilmente, com olhares, silêncios, ironias. A mensagem é clara. Volte para o grupo. Você está nos fazendo sentir pequenos. E você está. Sem querer, apenas por ser quem você é. A maioria vive em conformidade paralisante. Uma existência moldada pelo medo, pela culpa, pela obediência. E qualquer um que questione isso é visto como ameaça. A mediocridade não ataca com força. Ela ataca com números, com consenso, com o peso da repetição. Tentará fazer você duvidar de si mesmo. Usará todos os recursos, da vergonha à exclusão, para fazer você baixar a cabeça. E é aqui que muitos desistem. Porque não conseguem suportar ser o estranho, o difícil, o arrogante. Mas Nietzsche te daria outro nome: necessário. Enquanto o mundo gira em torno de ideias recicladas e verdades confortáveis, é o indivíduo forte que traz o desconforto necessário para que algo novo nasça. Sua diferença é a faísca da transformação, mas também o alvo da resistência. Ser forte, pensar livremente, viver autonomamente, tudo isso é um ato de guerra contra a mediocridade coletiva. E como toda guerra, exige preparação. 5 princípios. 5 lâminas afiadas apontadas não para o outro, mas para dentro. Não para manipular, mas para lembrar. Lembrar que, no fundo, não se trata de aterrorizar os outros, mas de não se perder de si mesmo ao crescer. Você abraça o caos não porque deseja sofrimento, mas porque entendeu que é na tempestade que o diamante é forjado. Você mata Deus não por rebeldia, mas porque percebeu que ninguém virá te salvar. E essa é sua maior força. Você se torna o Übermensch não por arrogância, mas porque decidiu parar de rastejar por aprovação. Você aceita a solidão não porque odeia as pessoas,
mas porque ama a si mesmo o suficiente para não se trair. E você enfrenta a mediocridade coletiva não para destruí-la, mas para não ser destruído por ela. No final, Nietzsche não estava falando apenas de filosofia. Estava falando de algo muito mais íntimo. O poder de permanecer firme quando tudo convida você a se curvar. Se você chegou até aqui, olhe-se no espelho e pergunte: você é o cordeiro ou o leão? Você espera ser escolhido ou vive como quem já se escolheu? Anos atrás, eu era aquele homem que pedia permissão para existir, que mudava de opinião para agradar, que se anulava para não parecer difícil. E sabe o que descobri depois de uma queda brutal? Que o que eu oferecia não era autenticidade, era submissão disfarçada. Foi nesse abismo que conheci Nietzsche, não nos livros, mas na prática, na decisão fria e dolorosa de voltar a ser soberano de mim mesmo, de valorizar meu silêncio, meu tempo, minha jornada. E como consequência inevitável, tudo mudou. Porque quando você muda por dentro, o mundo se reorganiza ao redor. Se esse vídeo despertou algo em você e você sente que está pronto para essa jornada de construção mental, preparei um sistema completo que vai além da teoria. No comentário fixado, você encontra um guia prático para implementar esses princípios na sua vida. Isso não é para qualquer um. É para você que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo. Se esse vídeo tocou em algo profundo, não foi por acaso. Deixe um comentário me dizendo qual desses 5 princípios te atingiu como uma revelação, ou qual você ainda resiste em aplicar porque tem medo de perder algo que talvez nunca foi seu. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, porque o próximo vídeo é quase proibido. Tem algo nele que faz homens perderem o sono de tanto que confronta. Mas você só saberá se clicar. Te espero lá, em silêncio, como quem sabe que o poder mora na espera certa.